Deus. Quem está feliz com Jesus? Agora, Deus. Glorifica a Deus porque Ele merece. Ele é digno de honra, de glória e de louvor, irmão. Nós só estamos aqui por causa dele. Então devemos muito a Ele. Eu vou ler um texto antes de passar para o pregador. Eu vou ler um texto que se encontra lá no livro de 1 Reis. O primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7. Eu quero falar hoje um pouquinho, rapidamente, assim, sobre a sabedoria. Sabedoria é uma dádiva de Deus que todo ser humano precisa, todo ele tem uma porção de sabedoria que lhe é dada por Deus. Mas existe uma sabedoria que você pede que Deus lhe acrescenta, Ele lhe dá mais. Então, todos nós precisamos de sabedoria para alguma coisa, tá? E quanto mais sabedoria nós tivermos, melhor será para a nossa vida, tá? Então, ó, vê bem. Amém? Posso ler? Amém. 3 e 7 diz assim: isso aqui é o jovem Salomão que recebeu o reinado, e agora ele estava diante de um povo muito grande, inumerável de certa forma, e ele não sabia como governar aquele povo, o que fazer para auxiliar, para cuidar, para direcionar aquele povo. E aí Salomão, por não ter saída, não ter ninguém que pudesse dar uma instrução exata, mesmo tendo seus conselheiros, seus ministros, aí ele disse: não, eu preciso de alguém que seja superior a tudo, que possa me dar algo que homem nenhum pode me dar. Então ele recorreu a quem? Ao Deus de Israel. E aí Salomão vai, o jovem Salomão chega diante do Senhor em oração e diz: Senhor, certo? Agora, pois, ó Senhor, isso é a oração de Salomão, escuta bem. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, que no caso seria ele, meu pai. E sou ainda o quê? Sou ainda o quê? Que quer dizer jovem, pequeno, nem sei como sair, nem como. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua o quê? Multidão, ou seja, grandeza. A teu servo, pois, isso é Salomão falando com Deus. Aí Salomão se coloca na posição de servo de Deus, diz assim, ó: a teu servo, pois, dá um coração o quê? Entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o... Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Aí o 10 diz assim: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Agora vem a bênção de Deus, é o presente de Deus por ele ter pedido a pessoa certa, que é Deus. Aí o Senhor diz assim, ó: e disse-lhe Deus: porquanto pediste estas coisas, e não pediste para ti de riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, que no caso é sabedoria, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até, isso aqui é que é importante, vê bem, e também até o quê? Até o quê? Até o que não pediste, te dei. Vê que coisa linda? Até o que não pediste, te dei. Assim te dei. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. O reinado de Salomão foi um reinado
abundância de riqueza, de dinheiro, de tudo, do melhor. Agora, por que isso? Porque ele, quando ainda menino jovem, ele buscou a pessoa certa. Ele foi lá e se curvou diante de Deus, reconheceu que precisava de Deus. É isso que eu digo, não só para a igreja, mas para os moços também. Não perca tempo diante de Deus. Até na sua casa, onde você estiver, reserve tempo para falar com Deus. Oração. Ore a Deus, peça a Deus sabedoria. Agora tem um porém. Nunca diga: Deus, me dê sabedoria, sem especificar para o que você quer. Peça a Deus sabedoria e especifique para o que você quer. Porque essa oração diz assim: Deus me dá sabedoria, é oração de preguiçoso. A oração você tem que especificar para o que você quer. Então, Deus me dê sabedoria para o que você quer. Deus me dê sabedoria para o que você quer. Vai falar com Deus. Deus me dê sabedoria para... Você diz para o que você quer. Senhor, me dê sabedoria para louvar, sabedoria para orar, sabedoria para falar contigo, sabedoria para exercer o meu cargo lá na firma, sabedoria para criar meus filhos, sabedoria para administrar minha casa, sabedoria para cuidar de mim, sabedoria. Peça sabedoria, especifique para quê? E na medida que você pede, Ele vai dar. Ele vai dar. Por quê? Porque Salomão pediu e ele ficou tão feliz por Salomão ter pedido a ele entendimento, que é sabedoria, que ele não deu só sabedoria, ele deu riqueza, como a ninguém ele tinha dado antes dele e depois dele. Até hoje não houve. Tu está entendendo por quê? Porque ele pediu sabedoria para cuidar daquilo que Deus tinha colocado em suas o que foi que Deus colocou nas suas mãos? A salvação, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, tá? Deus tem lhe dado dádivas da parte dele. Agora, ei, não está sabendo administrar, não? Pede a Deus sabedoria para administrar, porque na medida que você pedir a Deus sabedoria para administrar essas riquezas que Deus tem te dado, Ele vai te dar além do que você pediu, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos dar ou para fazer muito mais além do que aquilo que a gente imagina. A gente pede uma coisa pequena, Ele dá além daquilo que a gente pediu. Ele dá grande. Você está diante de um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder no céu, na terra e na tua vida também. É só você deixar Ele agir, é só você deixar Ele trabalhar. Não importa quem seja, jovem, criança que já tem entendimento de pedir, olha, idoso, não importa. Você pede com fé, acreditando que Deus vai te dar. Porque o prazer de Deus é dar. Entende bem? Então aqui, agora vem a prova que ele recebeu sabedoria, lá no capítulo 4. Aqui, ó, 23. Então disse o rei. Aí viu uma causa para ele agora, para ver que ele recebeu sabedoria. Capítulo 4, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Então disse o rei: este que vive é meu filho, e teu filho, o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dá metade a uma mãe, a metade a uma e metade a outra mãe. Duas mães moravam na mesma casa, elas tinham dois filhos, e dormindo, uma matou um dos filhos. Como os filhos se pareciam, ela disse: tu matou o teu. Não, esse aí que morreu foi o seu. Não, foi o meu, foi o seu. Esse que está vivo é o meu. Aí começaram a ligar. Começaram a ligar por causa do filho que ficou vivo. E aí levaram a causa para o rei. Quando o rei veio a briga, ele não sabia de quem era o filho, na verdade. Só, irmão, que quando Deus dá sabedoria para você, você não vai errar. Você vai acertar. E aí, estava aquela bagunça das duas mulheres dizendo que o filho era dela. Aí ele disse: faz o seguinte, vem cá, soldado, traz uma espada. Traz uma espada. Bota o menino em cima da mesa aí. Bota ele aí. Falou com o soldado: olha, eu vou mandar partir o menino no meio, vai ter um pedaço para cada um. Uma panda para ela e uma panda para ela. Vai lá, soldado. Aí a outra: isso é, quero ver mesmo. Aí a outra: não, entregue para ela, entregue para ela, entregue para ela, entregue para ela. Aí o rei disse: dá para ela, que ela é a mãe. Está entendendo?
você discernir, entender, ter um entendimento tão alto que ninguém vai te enganar e você vai se sair de toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. E é isso que a gente precisa, dessa sabedoria. E essa sabedoria é tão linda. E para tu ter uma ideia, a sabedoria não é tudo que a gente precisa para vencer. De certa forma, a sabedoria, a gente precisa de sabedoria, como Salomão pediu. Deus se alegrou em dar. Olha, uma sabedoria, para você ter uma ideia. Vê no capítulo 8 de Provérbios o que a sabedoria é. Vê lá, você rápido. Provérbio 8 e 27 diz assim: vê bem, quem é a sabedoria? O que é a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Aqui explica o que é a sabedoria, quem é a sabedoria, de onde vem a sabedoria, no Provérbio capítulo 8. Então, a sabedoria existe desde a eternidade. Agora, vê que Deus poderoso, presbítero Douglas. Vê que Deus poderoso. A sabedoria existe desde a eternidade. Mas aqui no texto que a gente vai ler adiante, diz que a sabedoria é aluno de Deus. Eita, Jesus, aí eu entendo quando o salmista diz: Senhor Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se eternidade é um tempo que não tem começo e não tem fim, como o salmista diz, de eternidade a eternidade. Dá para entender? Isso é um mistério da sabedoria que ninguém entende. Mas nós estamos entendendo hoje pelo poder da palavra de Deus, que a sabedoria aqui, vê o que ele diz, vê o que ele diz. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda que houvesse fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos oiteiros eu fui o quê? Gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os corpos, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha aí, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele, e era o quê? A sabedoria, que é desde a eternidade, era aluno de Deus. Aluno de Deus. Vê? E a sabedoria, que é aluna de Deus, está a serviço de Deus. Então o prazer da sabedoria é ser dada por Deus a quem pede a Deus. Aí ele vai aqui. Agora, vê, vou falar um mistério para vocês que vocês nunca ouviram. Talvez já tenham ouvido, porque eu já preguei uma vez já isso aqui. Mas vem, entende isso. Vê só, a gente não está aqui agora, está todo mundo aqui. Ninguém morreu, está todo mundo vivo. Está todo mundo vivo. Tem pessoas que não é nem evangélica, mas está aqui hoje. Agora, vê o que é que vai acontecer. Vê o que é que Deus está dizendo aqui. Vê só o que é que está acontecendo aqui nesse momento e o que é que está acontecendo lá onde Deus está. Vê só o mistério. Ó, 30. Então, eu, no 30, eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas o quê? Delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31, folgando no seu mundo habitável. Onde é o mundo habitável de Deus? É onde? É onde? Muito bem. E achando as minhas delícias com os filhos dos... Nós estamos aqui, Sil, estamos aqui. Mas no poder, na onipotência de Deus, na soberania e na onipotência de Deus, nós já estamos lá com Ele. Ele lá no céu está trabalhando para que a gente seja salvo, mas ao mesmo tempo Ele é tão poderoso que Ele está já gozando com a gente lá no céu. Não sei se tu entendeu. Eu não sei se tu entendeu. Eu estou tentando passar para tu algo que vem da sabedoria de Deus. Eu estou dizendo que tu estás aqui agora, mas ao mesmo tempo Deus já está gozando contigo lá no céu. Como assim, pastor? Porque Ele sabe quem vai ser salvo. Ele sabe
céu. Eita! Não entenderam bem? Ou então estão mastigando ainda para entender depois. Mas Deus vai te dar sabedoria para te entender depois. Mas o que eu quero dizer é que você, Deus já sabe, você vai ser salvo. E Ele já se alegra com isso. Em nome de Jesus. Então, igreja, entende bem. A sabedoria é essencial. Pede sabedoria a Deus. Tiago 1:5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. Ei, pede sabedoria. Deus está falando hoje que tem pessoas aqui nesse lugar que estão precisando de sabedoria de Deus para vencer situações. Você vai vencer a situação que você se encontra quando você se ajoelhar como Salomão se ajoelhou e pediu a Deus sabedoria para administrar o que Ele estava lhe dando. E aí Deus vai te dar não só a sabedoria que está a serviço de Deus, mas vai te dar muito mais além do que você pediu, porque Ele é Deus e sente prazer em dar. E nesta noite está aqui o Espírito de sabedoria, o Espírito de prosperidade, o Espírito de cura, o Espírito